fala bonito aí, meu. Boa noite. Não, fala bonito, boa noite. Tem uns curitibanos que soltam boa noite do leite quente. Bom, não consigo fazer isso. Amém, que bom. Só para lembrar você do seguinte, já que deram tanto aviso, deixa eu dar um também. Amanhã termina o horário de verão, você tem mais 1 hora. Eu já estou pensando um pouquinho mais na cama, muito bom. Amém. Olha, semana passada a gente falou sobre pais, falou sobre família, falou sobre filhos. E eu tinha dito na semana passada que eu tinha reservado 2 finais de semana para falar sobre esses assuntos que estão relacionados com família. E hoje nós vamos falar sobre casamento. Quantos aqui já são casados? Vai lá, quem já é casado? Levanta a mão de novo. Pessoal, dá uma olhada nessa mãozada aí, olha. Abaixa a sua mão. Quem está se preparando para casar? Levanta a mão. Ué, o resto não quer casar? Vocês que não levantaram a mão, não querem casar? Porque se você está solteiro, você já tem que estar se preparando para casar. Sim ou não? Quem está se preparando para casar? Vamos ver agora aí. Amém. Então deixa eu orar com você. Feche seus olhos onde você está. Abra teu coração. Pai, eu oro essa noite que essa palavra possa colocar ferramentas, Senhor, e depositar princípios no coração de cada jovem que está aqui, para uma vida de bênção e de êxito, Pai. Derrama a Tua graça essa noite. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo e nós nos submetemos, Senhor, à unção e à graça do Teu Espírito pela Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Para quem tem dificuldade, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 19, dos versículos 4 a 6. Esse é um dos versículos muito usados nos aconselhamentos dos pastores aqui da igreja. Esse versículo também é um versículo que é fruto de uma polêmica que muitas vezes envolvem os casais. E esse versículo também é um dos versículos mais difíceis da Bíblia, do ponto de vista da minha vida e da sua vida, com relação ao casamento. Na verdade, os discípulos estavam perguntando a Jesus se era lícito um homem se divorciar da sua mulher, ou vice-versa. E Jesus responde isso aqui: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Diga comigo, o que Deus uniu, ninguém separe. Diga de novo, o que Deus uniu, nada e ninguém separe. Há uns anos atrás eu escrevi um livro chamado Namorar Sem Errar. É uma raridade hoje. Se você conseguir me avisa que eu compro de você. Mas eu falava nesse livro que as 2 decisões mais importantes que uma pessoa precisa fazer na vida dela são essas. A primeira, a que Deus vai servir. Se vai servir a Jesus ou não. Porque isso vai determinar a sua eternidade, já que essa decisão é uma decisão eterna. E a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa é com quem eu vou me casar, porque embora essa decisão não seja eterna, ela é uma decisão permanente
já que a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o divórcio não separa, o cartório não separa, as circunstâncias não separam, o que Deus uniu, o homem não separa. E quando eu pergunto para vocês quantos estão se preparando para o seu casamento, eu descubro que a maioria das pessoas se prepara muito para a sua vida profissional, por exemplo. A gente passa anos e anos na nossa vida estudantil, nos preparando para um dia sermos profissionais, e para que a gente tenha sucesso nas áreas da vida, mas a gente se prepara muito pouco para o nosso casamento. Na verdade, por exemplo, aqui na igreja a gente tem um curso pré-matrimonial de 8 semanas ou 8 aulas, e tem gente que reclama. Tem gente que reclama que é muito, mas a gente passa 11 anos, e se somar a faculdade nós vamos a 15 anos, e se você está fazendo medicina, você vai a 20 anos ou mais de estudos para uma carreira profissional, que pode ser algo que você um dia diga e fala assim: olha, não curti. Acho que outro dia eu estava conversando com uma menina que ela falou: olha, eu vou abandonar a faculdade. Eu falei: puxa, mas você está fazendo medicina, não abandona. Ela fala: mas pastor, eu não sinto que é isso para mim, eu quero fazer outra coisa. Para aquilo que é profissional, a gente se prepara um monte. Agora, para o casamento, que é um negócio permanente, a gente se prepara muito pouco. E apesar disso, apesar da gente saber que essa é uma escolha permanente, que a gente deveria se preparar, muitas vezes a gente entra no casamento sem nenhum tipo de preparação. Eu, por exemplo, quando me casei, o meu pastor, nas vésperas do casamento, ele me deu um envelope, e dentro desse envelope tinha umas 2 folhas. Ele disse: aqui tem dicas para o seu casamento. Agora, puxa, imagina isso, gente, você não pode imaginar como que essas dicas me ajudaram. Imagine se você resolve ser um médico, e na véspera de você fazer uma grande cirurgia, alguém chega para você e fala: olha, está aqui, nesse envelope, tem todas as dicas como você pode fazer essa cirurgia. As estatísticas mostram que nas culturas ocidentais, 50% dos casamentos terminam em divórcio, e a maioria desses 50% terminam nos primeiros 7 anos. As pessoas estão super preparadas para a vida estudantil, mas elas estão fracassando no casamento e na família. Elas estão super preparadas para a vida profissional, estão muito bem sucedidas, mas estão fracassando na vida familiar, estão fracassando no casamento. Eu sei que se eu quisesse fazer aqui rapidamente, não vou fazer, mas se eu quisesse fazer rapidamente aqui uma enquete, perguntar quantos aqui são filhos de pais divorciados, a gente ia ter muitas mãos levantadas aqui essa noite. Na verdade, os sonhos românticos de muitos casais termina no mundo real de contas vencidas, de pias lotadas de louça, de uma rotina de trabalho insuportável e de bebês chorando. Só para vocês saberem, nós treinamos isso a semana inteira. Agora, a boa notícia é que nós podemos aprender com os erros daqueles que se divorciaram, daqueles que se separaram. Afinal de contas, é bem melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Então, o que eu quero propor essa noite para nós que estamos aqui é um plano, preste atenção nisso, eu quero propor para você, esse é o tema da minha mensagem, um plano bem elaborado para passar da solteirice para a fabulosa vida de casado. Quantos querem isso? Tem uns que estão em dúvida. Quem está em dúvida vai ficar na solteirice. Eu ouvi dizer que o temor da maioria de vocês não é o que vai acontecer depois do casamento. O temor
da maioria de vocês é não chegar lá para ver. Esse é o temor da maioria de vocês. Mas eu quero propor hoje realmente um plano elaborado para que você passe da tua solteirice para a maravilhosa vida de casado. E talvez os casados que estão aqui hoje à noite vão pensar: então essa palavra não tem nada a ver comigo. Aperta o cinto, meu irmão. Aperta o cinto. Eu comecei a pregar sobre família e lá em casa falaram isso comigo. Eu cheguei em casa, minhas filhas olharam para mim e falaram assim: pai, você está perdido agora. Você se quebrou. Porque agora vamos cobrar tudo aquilo que você falou lá em cima. Vocês, hoje, você que está casado, muita coisa também pode se complicar para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que é bom a gente, que bom que você está solteiro hoje aqui à noite, porque é bom que a gente possa elaborar esse plano antes mesmo que a gente esteja apaixonado. Muitos casais que ignoraram os fatores que nós vamos falar hoje aqui, por acreditar que esses sentimentos eufóricos, que nutrem um pelo outro, por esse frio na barriga, por aquela coisa que você perdeu a fome, não consegue mais comer, só pensa na outra pessoa, liga a cada 5 minutos, manda mensagem a cada 3, pensam que isso é suficiente para manter um casamento tipo esse que eu falei, até que a morte os separe. Um casamento tipo que Jesus falou: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas a verdade é que se alguém está pensando que o casamento vai poder se basear nessas coisas, o que ela está na verdade fazendo é se predispondo ao fracasso. Então, hoje à noite eu quero te falar 10 coisas, tá? Então segura que a mensagem é longa, mas a gente vai tentar andar rápido. Eu quero te falar sobre 10 coisas que você precisa saber. Essas 10 coisas eu tirei de um livro que escreveu o Gary Chapman, que ele diz o seguinte: são coisas que eu gostaria de saber antes de me casar. Alguém já leu esse livro? Se você quer comprar esse livro, eu quero te avisar que não tem na livraria, então não adianta sair desesperado, mas você vai ter um bom resumo essa noite. A primeira coisa que você precisa saber para esse plano é que estar apaixonado não é uma base para construir um casamento bem sucedido. Diga comigo: estar apaixonado, agora faz assim com o seu dedo, faz assim, ó, não é uma base adequada para construir um casamento bem sucedido. A paixão, queridos, é o Photoshop emocional. É sério. A paixão, ela tem a capacidade de maquiar as imperfeições do outro. Com frequência a gente deixa de considerar fatos importantes, fatos que são de interesses sociais, espirituais, intelectuais, mesmo os nossos sistemas de valores, os objetivos da vida. A gente ignora que muitas vezes esses valores, esses objetivos, eles estão a quilômetros de distância um do outro, e que às vezes a visão que tem um parceiro, ou daqueles que fazem parte do casal de namorados, é totalmente contraditória do outro, mas por causa da paixão, a gente ignora tudo isso. Eu não estou aqui, dizendo que não tem que ter paixão, tá? Fica tranquilo, não é que, eu não estou dizendo que não tem que ter o frio na barriga, eu não estou dizendo que você não tem que ter o desejo de estar ao lado dessa pessoa que você ama. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: que a paixão é só a cerejinha do sundae, e que tem um sundae, e que não adianta você se concentrar só na cerejinha. Estar apaixonado é uma experiência emocional válida, mas presta atenção, é passageira. Quando as emoções mudam, sabe o que acontece com a paixão? Ela desaparece. E a gente já falou isso aqui uma outra vez, que pesquisas indicam que a paixão, ela dura entre 6 meses e 2 anos no máximo. E é importante a gente entender o propósito do namoro. O propósito do namoro é conhecer, e presta atenção, examinar, é conhecer e fazer um scanner, é conhecer e fazer uma tomografia dessa outra pessoa. Mas por favor, cuidado com esse scanner, cuidado com essa tomografia, né? Vai com calma. É conhecer a pessoa intelectualmente, socialmente,
espiritualmente e até fisicamente, de uma maneira sã e saudável. Em outras palavras, não dá para tocar em tudo. Só uma pessoa que fez isso deveria tomar a decisão sensata de se casar ou não se casar. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é isso. Simplesmente estar apaixonado por uma pessoa não serve. Eu gosto dessa frase que diz: antes de casar, abra bem o seu olho, porque depois que você se casar, você vai ter que fechar ele muitas vezes. A segunda coisa que eu quero te dizer essa noite é que o amor romântico, e são coisas que você deveria saber, que o amor romântico tem 2 estágios. O primeiro exige pouco esforço. É aquilo que a gente já falou, esse amor romântico é estar apaixonado. Nesse estágio, o casal não precisa cultivar muito o relacionamento. Existe pouco esforço, a gente faz loucura nessa época. Eu conversava essa semana com o Douglas da Vânia. Quantos conhecem aqui o Douglas? É um senhor grandão aqui da igreja. Ele disse que ele ia de ônibus de São Paulo para João Pessoa, nos feriados, para ver a namorada dele. E eu imagino que está arriscado ter ido de São Paulo de ônibus a João Pessoa, descer na rodoviária, dar um beijinho e falar: amor, eu tenho que voltar porque eu preciso chegar em casa. Paixão faz loucura, surge naturalmente. Você quer fazer tudo de bom para aquela pessoa, você quer abençoar aquela pessoa, você quer dar presente, você quer estar junto, você quer abraçar, tudo. Aquelas 5 linguagens do amor, você faz tudo de uma vez só. É a overdose da linguagem do amor. O cara fala 5 idiomas tudo de uma vez só. Quando uma pessoa está apaixonada, o resto do mundo não importa. A gente fica totalmente focado em estar com o outro, de fazê-lo feliz. Mas lembra disso, na melhor das hipóteses, vai durar 2 anos. Aí vem o segundo estágio. Diga comigo, segundo estágio. Ah, Jesus. Esse segundo estágio exige esforço intencional. É decidir se amar a pessoa e servir a outra pessoa e fazer coisas que deixam essa pessoa feliz. Quantos já ouviram falar das 5 linguagens de amor que eu acabei de falar agora? Vamos tentar lembrar aqui rapidamente. Palavras de afirmação, tá? Coisas que eu falo para elogiar a pessoa. Atos de serviço, coisas que eu faço para ajudar a pessoa. Presentes. A maioria da mulherada riu agora, fez aquela coisa. Presentes. Tempo de qualidade. Toque físico. Antes, aquilo que você fazia como supernatural, depois desse estágio da paixão, que pode durar entre 6 meses e 2 anos, vai ser um exercício. Especialmente quando está dentro do casamento. O casal vai precisar decidir elogiar, porque às vezes você vai ter vontade de falar outra coisa. Você vai ter que decidir servir. Muitas vezes eu estou saindo de casa, a minha esposa tem uma estratégia impressionante. O lixo fica na porta. É impossível abrir a porta sem que você diga: eu não vi o lixo. Mas que vontade de não ver. Atos de serviço. Eu daqui a pouco vou contar para vocês sobre algo importante, mas eu não vou me adiantar. Vou dar umas dicas para vocês, vai ajudar muito. Decidir dar presente. Decidir dar tempo de qualidade. Quando teu marido vira para você e fala que: amor, senta aqui do lado, assiste o jogo comigo. Corinthians e Bragantino. E você para ajudar é Palmeiras. Tipo, isso é um sacrifício. Vai precisar decidir, mas antes, quando você estava apaixonado, apaixonada, você assistia e ainda dizia que era Bragantino. Não tinha dizer que era corintiano de jeito nenhum, mas dizia: amor, que bom, vamos assistir com o nosso time. Bragantino é meu segundo time.
Então é importante que você entenda isso, que é natural que a paixão acabe, é natural que aquele fogo que você tinha, muita gente pensa assim, depois que a paixão acaba, casei com a pessoa errada. Não, você não casou com a pessoa errada, você simplesmente é humano, porque a paixão passa. A terceira coisa que eu quero te falar hoje à noite, e vai dentro daquilo que eu falei, abra os olhos antes de casar, porque depois que você casar, você vai ter que fechar muitas vezes os olhos. Quantos casados estão aqui sabem disso? Não diga amém, porque senão você não vai abrir o teu olho nem tão cedo. Terceira coisa, olhe para os pais. Olhe para os pais da pessoa com quem você está namorando. Não quer dizer que a garota com quem você vai se casar vai ficar exatamente igual a mãe dela. Graças a Deus, porque a minha sogra é uma mulher maravilhosa. Não quer dizer que o rapaz vai ficar igual ao pai dele. Não quer dizer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles serão extremamente influenciados por ele. Quando a pastora Crans casou, ela olhou para o seu João Garcia, o pai do pastor Flávio. Ele vem no domingo à noite aqui, você vai ver assim, você vai falar, oh, eu vi o pastor Flávio sentado ali. Aí você vai chegar mais um pouco mais da frente e falou, ué, que estranho, né? Está mais velho. Lá do palco ele parece tão novinho. Não, é o pai do pastor Flávio. Mas a verdade é essa, que embora a pessoa com quem você está namorando não vai ser igual a mãe dela ou igual ao pai dela, eles passaram a vida, presta atenção, 20 anos, 20 e poucos anos, naquela casa, naquela família, com aquele pai, com aquela mãe. Eles vieram com cargas genéticas daquele pai e daquela mãe. E se o seu namorado tem um pai controlador, e que comete abusos verbais dentro da casa, não se surpreenda se em 10 anos o seu namorado, agora o seu marido, apresentar traços semelhantes. Se não houver uma decisão desde o início, atenção, nós estamos aqui elaborando um plano para sair da solteirice para a fabulosa vida de casado. Se não houver um plano desde o início, uma decisão desde o início, de quebrar essas coisas, de não levar esse padrão para dentro do casamento, para dentro da família, nós vamos repetir o padrão familiar. Atenção, meninas, eu estou falando rapazes, mas também, rapazes, olho. Se você tem um pai ou uma mãe que tem um estilo de vida destrutivo, vocês como casal devem resolver fazer cursos, ler livros, conversar com pastores, terapeutas, discutir entre vocês o que vocês estão aprendendo e não levar isso para dentro do casamento e não achar que vocês, com a gente não vai acontecer. Não vai ser igual ao seu pai, não, tranquilo, pastor, ele não, o pai dele é um grosso, o cara não trabalha, tal, mas ele não vai ser assim. Se você prestar atenção e achar algum indício, não espera para o casamento, vocês dois como namorados, que estão se preparando para uma vida, comecem a ler livros, comecem a fazer parte de um curso. Por exemplo, vamos dizer que você vive o seu namorado ou a sua namorada, vive numa família extremamente desregada, isso aí mesmo, obrigado, desregrada. Olha, é impressionante. Essas coisas acontecem. Vocês entenderam? Financeiramente, por exemplo, a gente vai ter aqui as estações de cuidado. Dessa vez, nós colocamos o curso de finanças no domingo de tarde, às 17 horas, para dar oportunidade dos jovens participarem. Não espera você casar para ter problema financeiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Já faz o curso, já se prepara. Não vão varrer essas coisas para debaixo do tapete.
quer a gente esteja falando de características positivas ou negativas, a maioria de nós parece muito mais com os nossos pais do que a gente quer parecer. Vocês têm na vida de vocês características positivas e negativas, que embora vocês queiram negar, vocês adquiriram dos seus pais, e vocês carregam isso com vocês. Observa também o padrão de comunicação dos seus pais. Como é que os pais falam na casa? Porque isso vai influenciar muito. Eu vi uma história de uma família que era uma família de padeiros, 3 gerações na padaria. E a alegria do cara que ia todo dia nessa padaria para tomar café era ver essa família interagindo. Eles falavam tudo que eles queriam, sempre num tom de gritaria. O avô falava: pega o saco de farinha, vai pegar você, o que você está achando? Seu velho gordo, desdentado. Gordo é você, rapaz, olha a sua idade, 15 anos, olha só esse barrigão. Espera você chegar aos 75 que nem eu. Anda logo pegar esse saco. Manda aquela idiota da minha irmã. E diz que era essa coisa. Agora imagina esse cara casando, esse piá de 15 anos, que grita com o avô, que xinga a mãe, e assim, tudo em harmonia, não é? Está tudo bem para eles, é o esquema deles. Quando termina e fecha a padaria, todo mundo se abraça, e aqui é a nossa família. Agora imagina esse cara casando com aquela menina, que na casa diz: filha, você busca um copinho de água para o papai? E ela vai, todo final do dia, a padaria já fechou, o cara tomou banho, ele leva ela para jantar, ele abre a porta do carro, romance, paixão. Agora aquele dia que eles estiverem em casa, você acha que ele vai falar assim: amor, pega um copinho d'água para mim? Não vai, porque já está dentro da pessoa, vai sair, é natural. Eu não estou dizendo aqui que porque você viu que o cara grita, você tem que terminar o relacionamento. O que eu quero dizer é o seguinte: se você gosta, não reclama depois, paga o preço. Depois não vem chiar: ah, meu Deus, o cara grita comigo o tempo inteiro. Pô, você viu o cara gritando o tempo inteiro com a mãe, com a família, agora você está achando que ele não vai gritar com você? A guria gastava o dinheiro do pai, até roubava o dinheiro do pai, e você achava: pô, que legal, que bom, olha, vamos hoje sair para jantar aí. Você pegou a grana lá do pai? Peguei, beleza. Você acha que de quem que ela vai pegar o dinheiro depois? Olha para os pais. Como a gente cresceu com os nossos pais, a gente não reconhece muito esses padrões de comunicação como doentios. Agora, a boa notícia é que esses padrões podem ser alterados. E a hora de fazer a alteração é no namoro. Por exemplo, sua mãe e seu pai brigam. A discussão fica acirrada. Chega um momento, seu pai bate o pé, bate a porta, entra no carro, vai embora. 3 horas depois ele volta e está tudo bem. Nunca aconteceu nada. Acontece isso aqui. Olho, porque a primeira discussão que vocês tiverem, o seu marido não vai saber fazer outra coisa. Quando a pressão ficar forte, ele vai bater a porta. Se ele não tiver um carro, ele vai pegar a bicicletinha, mas vai desaparecer. E vai voltar 3 horas depois, você vai estar lá bufando, esperando para ele coisa, e ele vai falar: oi amor, tudo bem e tal? Rola umazinha hoje? Se qualquer questão, preste atenção, se qualquer questão que envolva o relacionamento dos pais
tanto de um como de outro, incomoda, o namoro é a hora de discutir abertamente esses assuntos e negociar uma mudança. Não espere para depois. Tem gente aqui que está casado falando, se eu soubesse. Por isso que eu estou propondo, é um plano para sair da solteirice para a fabulosa vida de casado. Quarta coisa que você precisa saber antes de você casar é que tem como solucionar discórdia sem brigar. Alô, casados! Uou. A maioria dos casais de namorado nunca pensam que poderão um dia ter um grande desentendimento. Muitos casais trafegam da harmonia do namoro para uma sequência de explosões verbais dentro do casamento, chegando a pensar, como eu já falei, casei com a pessoa errada. Agora é importante entender que os conflitos não são um sinal de que você casou com uma pessoa errada. Novamente, conflito é um sinal de que você é ser humano. Conflitos não são em si mesmos nem bons nem ruins, mas a maneira como a gente lida com o conflito pode ser destrutiva ou construtiva. O ponto principal, eu amei isso aqui, eu quero dar essa dica para todos os casais. Atenção, casais casados, levanta sua mão. É dica para você, é dica para mim também. Um casal, eles decidiram, depois de tanta confusão que eles tiveram, e sempre que eles tinham uma confusão, eles chamavam para uma conversa. A mulher se aproximava do marido e dizia assim: eu preciso conversar com você. Não levanta a mão casado, eu não peço para levantar a mão, mas quantas vezes foi necessário isso na tua casa? Ou então o marido chegou e falou: ó, a gente vai precisar conversar. Dizer que precisa conversar significa o seguinte: eu quero falar para você tudo que você precisa ouvir. Seu sem vergonha, esse casal descobriu um jeito muito legal. Ao invés de dizer precisamos conversar, a esposa se aproxima do marido e diz assim: eu solicito um tempo para te ouvir. Deixa eu contar a história para você entender. A esposa chamou o marido e falou: solicito um tempo para te ouvir. Ele diz: então quer dizer que você quer me ouvir? Ela: sim, eu quero te ouvir. Então vamos sentar. Ela diz: por que você quer passar o Natal na casa da sua família? Então ele diz: olha, eu quero passar o Natal esse ano na casa da minha família, porque está acontecendo isso, aquilo outro, tal. Quando termina, ela fala assim: deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que você quer passar o Natal na casa dos seus pais, porque o seu pai está com câncer, e você teme que esse seria o último ano que você poderia passar o Natal com ele. Ele diz: é isso mesmo. E ele então fala: e você, por que você quer passar o Natal na casa dos seus pais? Ela diz: olha, eu quero passar Natal na casa dos meus pais por causa disso. Termina, ele fala: então quer dizer que você quer passar o Natal na casa dos seus pais porque esse ano vem a sua irmã, e você só vê a sua irmã a cada 5 anos, e justamente esse é o ano que ela vem, e você não queria esperar mais 5 anos para ver a sua irmã, que completariam 10 anos sem ver a sua irmã. Ela falou: é isso mesmo. E ambos dizem: olha, o que vocês querem é justo, o que você quer é justo. A mulher diz: ó, o que você quer é justo também. Então eles tomam uma decisão: ao invés da gente ir de carro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de avião, e vamos passar 3 dias na casa dos meus pais e 3 dias na casa dos seus. Combinado? Combinado. Qual o problema? A gente não tem dinheiro. Então vamos agora resolver o problema do dinheiro. O que a gente faz? Olha, a gente tinha planejado no meio do ano umas férias para o Caribe, e vamos então abortar a ideia das férias, porque as férias a gente pode fazer no ano que vem, e vamos usar o dinheiro das férias para o Caribe para comprar as passagens de avião. Tá, eu sei que você está falando: pastor, eu nunca irei para o Caribe. Mas tá, você talvez iria pegar o vermelhão em direção a Piraquara, não sei, e guarda o dinheiro da passagem por algum motivo.
Não é o caso, mas você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe como discutir, existe como solucionar problemas, discórdias, sem brigar. E essa é uma técnica fabulosa, que você pode aprender hoje, e decidir que no seu namoro, já está predeterminado que quando a gente casar, nós não vamos ter tempo de conversar, nós vamos ter tempo de ouvir o outro. Olha, se eu aplicasse isso no meu casamento, eu aprendi essa semana, fiquem calmos. Aí ia dar muito certo, eu achei que é um negócio muito legal. Sempre há uma solução para conflitos. Dois indivíduos que optam em ser amigos vão encontrar sempre uma saída. Quinta coisa que você precisa saber antes de você casar, para elaborar esse maravilhoso plano, para passar da solteirice para a fabulosa vida de casado. A quinta coisa é que pedir desculpas é um sinal de força. Não existe casamento sem pedidos de desculpas. Inclusive, se você quer se preparar para isso, eu quero te animar a ler um livro chamado As 5 Linguagens do Perdão. Muita gente diz o seguinte: deixa passar que o tempo cura. Quem já ouviu essa frase? Deixa eu te dizer uma coisa: tempo não cura nada. Pega um doente terminal, coloca ele na cama, o médico se aproxima lá e diz o seguinte: deixa ele aí 3 meses, porque o tempo cura. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. O tempo só cura se o remédio certo é aplicado. E o remédio nesse caso é o perdão. Isso porque quando uma pessoa ofende a outra, uma barreira emocional se ergue entre os dois. E com o passar do tempo, essa barreira não vai ser removida. O tempo não remove essa barreira. Barreiras são removidas com pedidos sinceros de desculpa e de perdão genuíno. E como a gente já sabe, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão de oferecer graça para aquela pessoa, ao invés de exigir a justiça. Perdão a gente dá não é porque a pessoa merece. Perdão a gente dá porque é graça. Perdão a gente dá porque a gente ama. Perdão a gente dá porque Ele quer liberar a pessoa. É o perdão que remove e abre a possibilidade para um novo relacionamento, para o relacionamento crescer. Quantas coisas já foram? 5, vamos para a sexta. Sexta coisa que você precisa saber para poder passar dessa maravilhosa vida que você já vive de solteiro para uma fabulosa vida de casado. Coisas que você precisa aprender com outras pessoas. E a sexta coisa é que banheiros não são autolimpantes. Muita gente que está aqui nunca limpou um vaso sanitário. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui nunca limpou um vaso sanitário? Levanta sua mão, seja honesto, seja honesto. Tem muita gente. Nunca limpou. E impressionante como o vaso está sempre limpo. Não, tem gente que está pensando assim: eu limpei sim, eu fiz. Depois peguei aquela escovinha e dei descarga e tal, limpei vaso. Não é isso que eu estou falando não. É agarrar a bucha, lavar o vaso, passar água sanitária, esfregar ele por baixo, catar aquela cabelada que fica lá por baixo. Tá certo? É esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu quero saber aqui, vamos fazer diferente. Quem aqui já limpou um vaso sanitário? Levanta a mão nesse naipe. Pô, nós estamos melhor do que eu pensei. Mas muita gente pensa assim: eu vou casar e o banheiro vai aparecer limpo automaticamente. Talvez lá na tua casa tudo aparece limpo, você não sabe como aparece limpo, você nunca limpou, mas aparece limpo. Olha, ontem a pia estava desse tamanho, está limpinha, o vaso está limpinho, está tudo limpinho. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Os vasos sujam.
Sujam mesmo. E quem suja somos nós. Agora, quando vocês casarem, quem vai limpar o vaso? Porque deixa eu te dizer o seguinte, a maioria das mulheres pensa que quem vai limpar o vaso são os homens. Sério. Atenção, meninos, escutem isso. A maioria das mulheres pensa que são vocês que vão limpar os vasos. E atenção, a maioria dos homens pensa que são vocês, mulheres, que vão limpar. Eu sei que falar disso parece pensar num assunto bobo, né? E talvez seja mesmo um assunto bem bobo falar sobre isso. Mas não é nada bobo discutir quem vai fazer o que depois do casamento. Esse assunto é o que os sociólogos chamam de papéis conjugais. Se o casal não toma essa decisão antes de se casar, vai descobrir que essa vai ser a maior fonte de conflitos no primeiro ano de casamento. Escute isso, se você não decide quem faz o que antes de casar, isso vai ser a maior fonte. Tem gente que está falando que eu não estou nem namorando, o pastor já está querendo. Eu estou propondo para você um plano. Lembra disso. Você pode ter 15 anos, mas você já precisa saber disso. Eu fiz uma coisa que se chama acordos. Por exemplo, eu fiz um acordo com a minha esposa antes de me casar com ela, quando a gente ainda namorava. Eu disse para ela: eu não busco nada. Vamos fazer um acordo aqui. Eu não busco nada. Eu trago tudo. Você pode me ligar, combinar, traz pão, traz leite. Mas esse negócio de eu chegar em casa, acabar de chegar em casa, você falar assim: pode buscar leite, pode buscar pão. Eu não busco nada. Tem muito homem que está pensando assim: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Aí, Bruninho, você que vai casar, meu irmão, já faz esse acordo. A minha esposa também fez um acordo. Eu fiquei meio magoado com esse acordo, mas ela disse o seguinte: sem máquina de lavar eu não caso. Eu falei: pô, brincadeira, a máquina de lavar é mais importante do que eu? Pô, naquela época, vocês estão rindo, mas naquela época comprar uma máquina de lavar, meu amigo, artigo de extra luxo. E ainda tinha que ser Brastemp, não podia ser qualquer máquina, não podia ser aquelas que você bota para lavar e ela sai. Tinha que ser aquela que fica firme no chão. A minha esposa fez um acordo comigo o seguinte: você conserta tudo. Eu não troco lâmpada, não carrego bujão de gás, não troco resistência de chuveiro, não faço nada disso. Você conserta tudo. Eu vou te dizer, até hoje, pô, brincadeira, às vezes a lâmpada queima, ela fala assim: olha, precisa trocar a lâmpada. Eu falei: pô, não pode subir na cadeira e fazer assim? Não pode. Acordos. E a gente não fica mal. Agora, teve coisas que a gente não fez acordo. Por exemplo, quando eu tirava a minha meia, eu tirava ela assim, ó. E... isso a gente treinou também. Então a Eliane pegava as meias e ela ia ficando irritada. Pô, esse cara nem para virar a meia. Pegava aquela meia assim, tinha que vir. Imagina uma meia cheirosa. Esse sou eu, querido. A minha esposa pegava aquela meia virada ao contrário, e para botar na máquina de lavar ela tinha que desvirar, naquela famosa máquina de lavar que a gente fez um acordo que não casaria sem ela. Virava a meia, jogava dentro da máquina. Um dia ela se irritou. Ela falou: deixa que eu vou pegar ele. Eu não vou virar meia nenhuma. Do jeito que pegar aqui embolado, do jeito que está, do jeito que vai para a máquina. Daí ela pegou, jogou na máquina, toda embolada foi para a gaveta. E ela ficou ali só de olho. Um dia eu fui lá, abri a gaveta, peguei aquela meia embolada, desembolei, coloquei no pé, coloquei o tênis e fui embora. Ela falou assim:
sem vergonha, né? Pô, eu aqui sofrendo por esse raio dessa meia, e para ele nem faz diferença. Por que eu estou sofrendo? Às vezes a gente sofre por coisas que não precisa também. Não faz diferença para outra pessoa. É você que está sofrendo, porque é você que está sofrendo com as meias emboladas. Para mim está bem. Deixa assim. Até hoje eu sofro, porque as minhas meias estão tudo misturado na gaveta. E na hora que eu preciso sair para o culto, às vezes eu não encontro meias iguais. Não estranhe se eu venho com duas meias, uma diferente da outra, porque também isso não me importa. Afinal de contas, pouca gente vê. É duro quando eu estou com uma meia marrom e outra bege, mas isso foi poucas vezes. Sétima coisa que você precisa saber: que precisamos de planejamento para lidar com o dinheiro. A maioria de vocês, quando começa a namorar, não está nem preocupado com dinheiro, porque afinal de contas você não tem dinheiro nenhum. E a gente pensa que não precisa discutir com isso, como vamos lidar com dinheiro. Mas eu quero que você saiba algo: casais têm ideias diferentes, como devem gastar, como devem comprar e quando devem comprar as coisas. O problema não é quando você não tem dinheiro, o problema é o dia que você tem dinheiro. Os grandes conflitos dos primeiros anos do meu casamento têm a ver com dinheiro. Porque eu cresci numa família pobre, desenvolvi uma segurança própria, guardando dinheiro, ao ponto que depois que eu comecei a trabalhar, eu tinha umas cuecas com um monte de buraco assim, mas eu não me importava em comprar nenhuma outra. Deixa eu ser bem transparente, não levei elas para o casamento, mas eu não me importava tão pouco, desde que eu pudesse ter o meu dinheiro guardado. Do outro lado eu tenho uma esposa que o pai dela colocou ela como, minha futura esposa é aquela pessoa que o pai dela colocou ela como administradora da casa, tendo direito a estender um preço um pouco de todas as coisas para ficar com ela, com parte da comissão do trabalho que ela desenvolvia. Isso quer dizer que literalmente ela afanava o pai dela. E dinheiro nunca foi problema para ela. E a gente casou. Literalmente, dinheiro foi problema para a gente, porque a gente discordava sobre tudo, o que comprar, quando comprar, como comprar. E eu posso te dizer o seguinte: isso se estendeu pelo menos por uns 10 anos no nosso casamento. Agora, graças a Deus, a gente estabeleceu uma pedra fundamental, que eu quero que você tenha essa pedra como pedra fundamental. Graças a Deus, desde o início nós concordamos que não ia ser o dinheiro dela e o dinheiro meu, ia ser o nosso dinheiro. Desde o início nós concordamos que não ia ser as contas dela e as minhas contas, seriam as nossas contas. E desde o início nós concordamos que não seriam as economias delas, nem a minha economia, seriam as nossas economias. Porque quando um casal começa com finanças separadas, já começou o divórcio. Eu quero te dar uma dica hoje que você pode usar desde já, você não precisa esperar casar para isso. O que fazer com as suas finanças quando você tiver dinheiro? Hoje a gente falou um pouco sobre isso, a pastora Crans, mas eu quero te dar uma dica que eu aprendi com o pastor Skip. A dica do 10, 20, 70. Diga comigo: 10, 20 e 70. E é isso que você deve se esmerar por fazer. 10% separar para Deus, se esforçar para 20% economizar e colocar na poupança, e viver com 70%. Quem consegue fazer isso tem uma vida financeira estabilizada, realiza muitas coisas e não passa aperto. A outra decisão que você deve fazer desde já é não comprar crédito. Quem compra crédito, paga juros do banqueiro, para o filho do banqueiro ir para a Disney,
e você ir no Parque Iguaçu, porque não sobrou dinheiro para você. Quem entra no cartão de crédito faz a mesma coisa. E outra coisa que eu quero te dar como dica, quando você que está se preparando para esse casamento dia, nunca estabeleça entre vocês uma cota, um valor, pelo qual vocês nunca tomariam uma decisão sem consultar o outro. Exemplo, nós não compraremos nada que custe mais que R$100 sem consultar o outro. E isso é sabedoria para o relacionamento. Oitava coisa. A oitava coisa que você precisa saber é que satisfação sexual mútua não é algo automático. Muita gente pensa que vai entrar no casamento e a primeira relação sexual vai ser igual aqueles filmes que você não podia ver. Nossa cultura é muito aberta ao sexo hoje em dia. A ideia generalizada que se tem é que a experiência sexual antes do casamento prepara a pessoa para a vida sexual no casamento. Muita gente pensa isso. A gente precisa fazer antes, experimentar antes, para ficar capacitado, fera, para quando entrar no casamento, a gente já saber como é que funcionam as coisas. Mas deixa eu te dizer algo. As pesquisas indicam isso, não é o pastor Luiz que está falando. A taxa de divórcio é maior entre aquelas pessoas que tiveram experiências sexuais antes do casamento. Na verdade, é 2 vezes maior do que aquelas pessoas que não tiveram experiências sexuais antes do casamento. É importante a gente entender isso. Se o ato sexual entre a gente estiver sendo visto simplesmente como algo para aliviar a tensão ou para vivenciar um momento de lazer, ele deixa de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. E ele acaba se tornando um ato frio, um ato egoísta. Agora, quando o ato sexual é visto como um ato de amor, que expressa da maneira mais profunda o nosso comprometimento um com o outro, ele leva o casal a uma mútua realização sexual. Deus projetou isso, que o casal tenha realização sexual. Agora, se você não sabia disso, em Israel se dava para um casal recém-casado 1 ano antes que um homem fosse enviado à guerra. Ele tinha 1 ano para ele desfrutar a sua esposa, desfrutar o seu casamento, porque esse é pelo menos o tempo que leva para que um casal possa ter o mínimo de integração sexual para poder alcançar um nível satisfatório. Às vezes pode ser menos, mas existe um prazo. Sexo é muito mais do que ato sexual, gente. Sexo é uma experiência de conexão, só por si só já é uma experiência de conexão. Agora, sexo é a união do masculino, do feminino, de uma maneira íntima, o mais íntimo possível. Não é simplesmente uma junção de 2 corpos, não é 2 corpos que se misturaram, é uma união de corpo, de alma, de espírito. Isso demanda tempo. Eu tinha um amigo que dormia com uma menina cada noite, e eu fiquei muito espantado quando um dia ele virou e falou assim: hoje eu saí com uma guria, quando eu acordei do lado dela, eu queria encher ela de pancada. Porque é justamente sexo sem propósito só pode dar satisfação momentânea, mas não pode trazer realização àquele casal. É por isso que a Bíblia é muito clara ao designar o casamento como lugar santo, lugar seguro para o sexo. O casamento foi criado para que o sexo pudesse ser uma experiência de conexão única entre o marido e a mulher, num relacionamento íntimo para toda a vida, num lugar reservado para isso. Então você precisa renunciar a essa ideia de que a gente precisa fazer antes para ter experiência. Na verdade, infelizmente, a experiência aqui só luta contra, não luta a favor. E eu não vou ter tempo para falar sobre isso, sobre os fantasmas que uma pessoa traz para dentro do seu casamento, das relações anteriores que ela teve. 9ª coisa que você precisa saber: você vai estar se casando com uma família. Diga comigo: eu estarei me casando com uma família.
Se você acha que depois do casamento vão ser só vocês dois, seu pensamento está super errado. Você está casando com a família para o bem ou para o mal. A família da sua esposa não desaparece no dia seguinte do casamento. Eles vieram para a festa e tal, e no dia seguinte eles desapareceram. Não, ao contrário. Tanto os pais dela como os seus pais, eles vão querer fazer parte da família de vocês. Eles até podem permitir que vocês tenham tempo, lua de mel e tal, tudo mais sozinho, mas depois disso eles esperam ser parte da vida de vocês. E não é só isso. Por exemplo, a pastora Crustel, o pai dela foi acometido de uma enfermidade. Essa não é a preocupação só da pastora Cruz, agora também é a preocupação do pastor Flávio. O meu sogro, ligaram lá da nossa cidade, que ele está com uma enfermidade. Isso começou a fazer parte da minha oração também. Não é só que eles, na verdade a minha família se intromete muito pouco na minha família, porque a gente vive muito longe, mas a gente não deixa de estar conectado, a gente não deixa de ter que estar junto, de separar tempo, de se envolver nos problemas uns dos outros. A 10ª coisa, eu quero terminar aqui, que você precisa saber, é que o seu envolvimento com a igreja é fundamental para a saúde do seu casamento. Casais que estão pensando em casamento precisam ter no topo da lista de problemas a serem discutidos a vida espiritual um do outro. Deixa eu te dizer algo. Atenção, meninas, olhem para cá, todas as meninas. Só porque o cara está na igreja não quer dizer que ele é crente. Atenção, meninos, só porque ela está aqui não quer dizer que ela é uma mulher comprometida com Deus. Vocês devem colocar na lista número 1 de assuntos a serem discutidos, qual é a visão de vocês a respeito da igreja, onde vocês pretendem criar os seus filhos. Somos espiritualmente compatíveis, a gente está marchando na mesma direção, a gente tem a mesma visão a respeito da igreja, da vida espiritual. Como é a sua vida devocional? Como é o seu tempo com Deus? O que você espera fazer com o seu ministério? Não passe essas coisas por alto, não empurre essas coisas para debaixo do tapete. Essas coisas precisam ser discutidas, faladas, vistas. E lembre-se disso. Alguém perguntou, como eu posso saber se a pessoa é um cristão verdadeiro? A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Não é uma coisa tão difícil. Mas não deixe que a paixão segue você. Abra o olho enquanto você é solteiro, porque depois que você casar, você vai ter que fechar ele muitas vezes. Depois vem dizer, olha, o meu marido não quer vir mais na igreja. O que eu faço? A gente vai falar que você ora pelo teu marido, abençoa ele. Meu marido não quer que eu venha mais na igreja, então fica com ele. Essas 10 coisas que eu falei hoje com você, como eu disse na semana passada, as mensagens que eu preguei nesses 2 finais de semana, graças a Deus, semana que vem o pastor Flávio volta. Não é nenhuma mensagem para dar grito de júbilo. Mas entenda algo, é extremamente importante para a tua vida. Sabe qual tem sido a minha oração? A minha oração não tem orado, Deus, ajuda que os jovens gostem da palavra que eu vou dar. Eu tenho orado, Deus, eu preciso dar algo que eles possam usar efetivamente na vida deles. E é por isso que eu separei essas coisas. Eu quero te animar a esses 3 livros. 5 linguagens do amor, se você ainda não leu. 5 linguagens do perdão, se você não leu. E coisas que eu gostaria de saber, ou melhor, coisas que eu gostaria que tivessem me contado a respeito do casamento. Os 3 livros são livros do Gary Chapman, e provavelmente você pode encontrar futuramente aqui na livraria ou em qualquer outra livraria. Fica de pé comigo, eu quero orar com você essa noite.
Feche os seus olhos onde você está. A minha oração por você. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a sua mão. Eu vou começar por você. A minha oração por você é que você faça uma escolha tão sábia. Olha, vocês têm um privilégio fabuloso de ter esses recursos à disposição de vocês. Eu quero orar para que vocês façam uma decisão sábia. E junto com vocês que levantaram a mão, eu quero somar aqueles que já estão casados. E a minha principal oração é que você não faça parte das estatísticas daqueles que somam ao divórcio. Vamos ver se eu consegui explicar direito. 50% dos casamentos acabam nos 7 primeiros anos, 50% acabam, e a maioria deles nos 7 primeiros anos, e eu gostaria de que você não fizesse parte dessa estatística. Eu gostaria que você pudesse se somar àquela estatística dos outros 50%, daqueles que cumprem o que Jesus falou: o que Deus uniu, não separe o homem. E é por isso que essa noite eu quero orar por você. Eu não quero apenas te dar essa palavra, eu quero pedir primeiro que o Senhor imprima esses princípios no teu coração. Se você quiser depois esse esboço que está escrito aqui, eu posso enviar para você. Mas eu queria que Deus imprimisse isso no teu coração. E eu queria que você, onde você está, você orasse agora. Você fechasse seus olhos, você fizesse a sua oração e você clamasse: Senhor, me dá essa condição. Para você que é casado, eu quero que você identifique princípios que você ouviu essa noite. Talvez especialmente esse princípio de ouvir, esse princípio de fazer uma briga limpa, de discutir sem brigar. Eu queria que você orasse hoje. Você que é casado, você toma a mão da tua esposa que está do teu lado aí, ora pelo teu casamento, abençoa o teu casamento. E você que é solteiro, segura na tua própria mão, tá bom? Amém, Pai. Eu quero abençoar cada um que essa noite está aqui, Deus. Senhor, eu quero declarar casamentos abençoados, Senhor. Deus, eu quero declarar uma vida abençoada. Eu quero declarar homens e mulheres que se tornaram uma só carne, mas que não foram separados, Senhor, não foram divididos. Eu quero abençoar os casais que estão aqui. Eu quero abençoar os casamentos que estão aqui hoje à noite, Senhor. Eu quero abençoar com unidade, com bênção. Eu quero abençoá-los, Senhor, para que eles possam permanecer, avançar, Senhor, e continuar para ser um exemplo, para ser um modelo para uma geração pervertida e corrupta. Eu oro que esses casamentos, esses casais brilhem, Senhor, no meio da escuridão, Pai. E eu oro que os homens, as mulheres que estão aqui essa noite, que estão agora clamando: Deus, me ajuda a decidir certo, não deixa eu errar, não deixa eu fazer uma escolha equivocada, me afasta, Senhor, afasta aquelas pessoas que poderiam ser tropeços para mim, afasta qualquer pessoa que poderia ser um tropeço para a minha vida, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda a elaborar um plano, não deixa eu simplesmente ser enganado pela paixão, mas Senhor, me dá razão, me dá entendimento, me dá compreensão, para fazer uma boa escolha, para fazer uma escolha sábia, Senhor. Segura na minha mão hoje, Deus, não me deixa, Senhor, não me deixa, Senhor, não solta a minha vida, Deus, ajuda meu coração. A Bíblia fala que o coração do homem é extremamente enganoso, mas nós podemos colocar o nosso coração na mão do Senhor, podemos dizer: Senhor, dirige o nosso coração, dirige a nossa vontade. Sem dúvida nós precisamos do Senhor, sem dúvidas nós precisamos de Deus. Não há como fazer uma escolha acertada sem a direção do Senhor. Hoje à noite eu não pude ensinar aqueles princípios que são elementares, o princípio da oração, da busca de Deus para a sua escolha. Nós precisamos de um Deus que nos ajude, nós precisamos da graça de Deus para a gente não errar. E essa noite eu quero orar com aquelas pessoas que estão aqui, que precisam de um Deus também. Há pessoas que estão aqui
Que ótimo, esses princípios valem para você, mas você não tem um Deus ao seu lado para te auxiliar, para te fortalecer, para te guiar, para te capacitar. E essa noite Ele quer fazer seu Deus, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer te trazer para perto dEle e dizer: eu vou segurar a sua mão, eu vou te conduzir. Feche seus olhos onde está, abra suas mãos. Vou pedir que você faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu te convido, entra na minha vida, perdoa meus pecados, Senhor, limpa-me, faz de mim essa noite uma nova pessoa. Eu preciso de um Pai amoroso, que segure na minha mão e que me guie nas minhas decisões, que me dirija nos meus caminhos, para que eu possa ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. Senhor, eu preciso da Tua palavra, ela é poderosa para instruir a minha vida. Dá-me a Tua graça. Essa noite eu te convido, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Eu creio que Tu estás vivo, agora mesmo. Eu confesso com a minha boca isso, e creio no meu coração, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você diz: realmente eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de um Deus para me guiar, eu quero fazer parte dessa família que serve a Deus, dessa família que se instrui, que se abençoa. Eu preciso de Jesus essa noite. Se você é essa pessoa, onde você está, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Deixa eu ver você, amém. Que bom, que lindo, que joia. Mais alguém diz: eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero orar por você essa noite. Legal. Vou pedir você gentilmente, se você pode se aproximar aqui, pode vir com o teu amigo, com a tua amiga, se aproxima de mim aqui, eu quero abençoar você, quero orar contigo. Isso, você que levantou a mão, bem rapidamente aqui, eu quero orar com você hoje. Legal, pode vir. Isso, galera, bem rapidinho. Pedir você que está pela primeira vez para dar um passinho aqui mais pertinho de mim aqui. Vou pedir você outra vez para abrir suas duas mãos. A Bíblia diz que Jesus, Ele está à porta, Ele bate a porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar. Como eu não posso ver teu coração, estou pedindo para você abrir tua mão, tá legal? Então diz comigo assim: Senhor, como a minha mão está aberta, também o meu coração está. Eu estou abrindo mão de cuidar da minha vida, de dirigir o meu futuro, para dar a você esse direito. Agora olha para mim aqui, faz assim, fecha bem a tua mão e diga assim: eu tomo posse agora da vida e da esperança que o Senhor tem para mim, no teu nome, amém. Essa oração que vocês fizeram é muito simples, mas eu sei que da sinceridade do teu coração, Deus ouviu a tua oração, Ele vai atender você. Eu quero te animar a falar com Deus. Ele está ouvindo você constantemente. Conversa com Ele, Ele vai ouvir você e vai te atender. Eu quero te animar, daqui a pouquinho vamos te dar uma Bíblia, um pequeno Novo Testamento. Lá no final tem o livro de 1 João, 1 João. São 2 páginas pequenininhas. Eu quero te animar a ler esse livro também. E a outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte: você agora, para nós, é parte da nossa família. Aqui é a rede jovem da comunidade cristã. E eu queria que você virasse para lá, porque a galera quer te receber. Legal, pessoal. Tem uma galera que está com esse colete de conexão. Eles vão guiar vocês até esse lugar para te dar esse presente. Então segue essa galera que está com o colete de conexão aí. Eles
Vão abençoar você. Teu amigo pode ir com você também. Isso aí.